Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Mais uma partida que começou o torneio de candidatos e a gente tem nessa primeira rodada Fabiano Caruana jogando contra Ricardo Nakamura, os dois norte-americanos aqui jogando então. Vamos dar uma olhada nessa partida depois da vinheta, vamos lá. Com as peças brancas, lembrando galera, partidas pensadas, né? Tem o dia todo para jogar, 2 horas para cada jogador para fazer 40 lances. Chegou no lance 40, toma mais 60 minutos cada um. Chegou no lance 60, manda mais 15 minutos para cá para cada um. E a partir do lance 61, 30 segundos de acréscimo a cada lance. É para jogar o dia todo mesmo, né? E a gente tem o Caruana então aqui de brancas jogando contra o Naka. Partidaça, né? Talvez um dos torneios candidatos mais difíceis aí da história e certamente o mais visualizado e mais experienciado ao vivo aí pelo mundo todo por conta de tecnologia, transmissão e tudo mais, né? Vamos dar uma olhada então, e antes um lembrete, né galera, se você aí é iniciante no xadrez ou tá querendo melhorar, né, não adianta ficar só jogando aí xadrez, jogar 50 mil partidas, ajuda um pouquinho, mas não é suficiente para você realmente mudar de nível e crescer no xadrez, tá bom? Você precisa de fato estudar um conteúdo ali organizado que te leve aí de uma forma, né, otimizada a evoluir no jogo, tá bom? E a gente tá de volta com a promoção do Combo Trilogia com o Mestre Fid Lucas Cardoso, os 3 cursos básico, intermediário e avançado para que você tenha uma trilha de aprendizagem ao valor de R$ 93,00 o combo, dá para pagar em 12 vezes. Aproveita, tá bom? Uma oportunidade só vai até as 23h59 do dia 7 de julho, ou seja, apenas durante o torneio de candidatos, tá bom? O link tá aqui na descrição do vídeo. Vamos à partida. Caruana tem as peças brancas e abre aqui com o peão rei. E aqui o Nakamura responde com E5. Cavalo em F3, cavalo C6 e o Caruana vai para a abertura Rui Lopes, abertura espanhola aqui com o bispo B5. O Nakamura responde com a defesa Berlim atacando no centro, o Caruana protege com D3 e aqui bispo C5 foi jogado pelo Naka desenvolvendo o bispo. Bispo por C6, D por C6, né? Também é possível capturar com o peão de B, mas aqui em geral cavalo por E5 e não sei não, talvez melhor aqui para as brancas, né? Então por isso aqui D por, né? E agora não dá para querer capturar o peão, não foi jogado, porque aqui as pretas têm contra-jogo, né? Dama D4 deve ganhar a partida, né? Ataca o cavalo e ameaça checkmate, não tem cavalo G4, deve liquidar a partida, né? Por isso o peão toma aqui de D e claro, o Caruana não vai capturar aqui o peão, ele segue com o cavalo de B em D2 desenvolvendo sem o par de bispos, mas hoje em dia a turma sabe quando se deve tentar jogar com o par de bispos ou não. Aqui o Caruana entende que dá para jogar com o par de cavalos. A partida seguiu com o bispo em E6, agora pelo Naka, controlando os saltos aqui do cavalo, e roque simplesmente pelo Caruana, protegendo o rei. Bispo D6, trazendo mais uma proteção aqui, trazendo finalmente a proteção para o peão central, né? Mais uma vez, pessoal, aqui, né, cavalo por E5 pelo mesmo motivo aqui, seria um lance desastroso, né? Dama D4 continua existindo o mesmíssimo tema, tá bom? Por isso aqui o Caruana seguiu simplesmente aqui com o roque e agora sim o Nakamura protegeu ali o peão central. E cavalo B3, seguindo aqui o Caruana, tá? Saindo aqui da frente do bispo, dama em E7, a gente não fica muito claro aqui se o Nakamura vai querer fazer o roque, o grande roque. E agora cavalo A5, o Caruana fala, e aí? Vai querer mesmo fazer o grande roque? E nessa posição já se jogou aqui com o grande roque de fato. Foi o lance mais jogado da posição, mas o Nakamura vem com uma novidade teórica aqui. Faz o lance torre B8 jogado pela primeira vez, protegendo o peão aqui de B7. Mas ele continua sem poder jogar o lance B6, porque senão ele vai levar um duplo aqui na posição. A partida seguiu com o bispo G5 aqui pelo Caruana. Percebam que ele levou 12 minutos para jogar aqui. Ou ele está escondendo o jogo, ou já não está mais no preparo dele. Pode estar no preparo e ele está disfarçando que não está, né? Mas aqui a gente imagina que por conta da novidade teórica, o Caruana esteja fora do preparo. Aqui H6 foi jogado atacando o bispo, bispo H4, G5 perseguindo aqui o bispo e bispo G3. Interessante notar que o Nakamura está arriscando tudo, né? Porque ele não vai mais fazer o grande roque e agora mandou bala com H6 e G5 enfraquecendo aí a ala do rei. Bem interessante aqui, torneio de candidatos, galera. Aqui a turma arrisca tudo, né? E agora o peão de E5 está atacado 2 vezes e o Nakamura segue, portanto, com o cavalo D7, protegendo aqui o peão central e saindo da frente do peão de F, hein? Será que ele vai querer jogar um F5, F4?
O Caruana segue com D4, tentando abrir a posição. O princípio de que se o rei está no centro, você deve buscar uma ruptura no centro. Mas aqui o Nakamura segue com F6, sólido, tentando manter a posição fechada. Dama D3 pelo Caruana, que lance, esse lance controla a casa de F5, sai aqui de possíveis cravadas, controla também a casa de C4 e já conecta também aqui as torres. Que lance do Caruana, a partida seguiu com H5, Nakamura responde à altura, ameaçando ganhar aqui o bispo do Caruana, que segue, portanto, com D por E5, atacando o bispo agora do Nakamura. A partida seguiu com cavalo por E5 e aqui bispo por E5 e F por E5. Par de cavalos contra par de bispos. Olha que interessante aqui a partida, né? E aqui é possível jogar uma variante bem complicada com dama C3, né? Não foi o lance jogado aqui pelo Caruana. Essa variante ela é realmente bem confusa, né? Porque ataca o peão de E5, mas começam a existir uns temas aqui bem perigosos com bispo B4 e tudo mais, né? Então seria uma posição não muito clara, por exemplo, G4, cavalo por E5, bispo B4... e aí como é que você resolve essa posição, né? Você pode jogar com dama D4 e se bispo por cavalo, aí dá para seguir com cavalo G6, aqui as brancas estariam melhores, né? No entanto, aqui as pretas não são obrigadas a capturarem o cavalo, poderiam seguir com bispo C5, criando uma grande confusão e não fica muito claro como jogar esse tipo de posição. O Caruana evita isso e segue simplesmente com cavalo C4, tira o cavalo aí do canto e ataca o bispo e ataca também aqui o centro. E o Nakamura responde com um excelente lance, torre D8, entregando o peão central que não pode ser capturado, uma vez que o bispo vai capturar com um ataque descoberto sobre a dama do Caruana. Galera, é lá e cá o negócio, né? Aqui cavalo por D6 foi jogado então pelo Caruana, capturando o bispo, e C por D6, consertando a estrutura de peões aqui o Nakamura. E de repente o Nakamura tem um bom ataque aqui, hein? Dama E3 jogado pelo Caruana, atacando agora o peão de G5, atacando também o peão de A7, G4, não dando tempo de capturar o peão, afinal de contas o cavalo está atacado, cavalo D2 e agora o Nakamura responde com A6. A gente ficou se questionando se daria para jogar aqui um H4, mas estudos mostram que não é suficiente esse ataque, né? Fiz esse estudo ao vivo ali na live com a galera. É um estudo bem detalhado, bem longo, mas acreditem, H4 não é a pedida da vez aqui, né? A6 de fato é o melhor lance. A partida seguiu com B3 aqui pelo Caruana e agora sim talvez exista a possibilidade de jogar um H4. Não que isso vá ganhar nem nada, mas traz um ataque bem interessante aqui para as negras, jogar com o rei no centro mesmo. Mas aqui o Nakamura pensa de forma diferente, vai para outro lance, faz aqui o rock. Olha isso, galera, que rock maluco, né? Que torneio de candidatos impressionante, aqui eles assumindo todos os riscos, né? E de fato, então, acreditando, aqui ele faz uma armadilha, né? Se o Caruana fizesse um lance como dama H6, que parece um excelente lance, o Nakamura teria dama F6, entregando o peão de H5. E o melhor que o Caruana poderia fazer aqui seria trocar as damas, porque se ele quisesse ganhar aqui em H5, talvez um lance como torre D7 pudesse trazer todo tipo de problema para a dama do Caruana, que aparentemente está meio sem volta aqui, né? Então teria muitos problemas na posição aqui o Caruana. Então muito interessante o lance rock aqui do Nakamura. Ele fez essa provocação, que o Caruana não cai. Caruana cirúrgico aqui na posição, segue com F3. Dama G7 jogado pelo Naka, trazendo aí o defensor aí do seu rei. F por G4, H por G4 e torre de A em D1. Aparentemente aqui o Nakamura vai se segurando mesmo com o rei exposto, vai sólido na posição, D5 tentando abrir, aí ele também quer atacar o rei aí do Caruana, E por D5, C por D5, avançando com esses peões centrais poderosos, torre de D em E1 agora, o Caruana vai buscando alvos, provoca o avanço de forma a enfraquecer aqui essa estrutura e tentar atacar ela no futuro. Mas primeiro torre por F8 e depois de torre por F8, agora sim o lance C4, atacando a estrutura de peões do Nakamura. Nakamura segue aqui na posição com torre E8, né? Um lance aqui suspeito, vamos falar assim, né? Talvez dama F6, mantendo a dama tendo que controlar aqui a casa de F2 fosse uma boa pedida, né? Se torre F1, dama E5, centraliza a dama, talvez fosse uma boa pedida. No entanto, a escolha aqui do Nakamura foi o lance torre 8. Posição muito complicada. Caruana segue com C por D5, isolando agora esses peões que estão enfraquecidos. Bispo por D5 e aqui cavalo F1. Segue manobrando aqui o Caruana de forma a controlar
os dois peões aqui do Nakamura. Seguimos com dama em E5 e agora dama em H6 aqui pelo Caruana, lance 31 e o tempo deles já não tá legal. Dama G7, propondo trocas, dama D6. O Caruana não quer trocar as damas pelo fato de que o rei do Nakamura tá mais exposto do que o rei aqui do Caruana. Bispo C6 foi jogado e agora cavalo E3, atacando aqui o peão de G4. E também de olho na casa de F5. E aqui o Nakamura me manda bala nesse lance G3 e o tempo deles já não tá muito legal, né? Aqui o computador dá uma linha interessante com o lance torre F1 que não foi jogado e depois de G por H2, rei H1 seria uma linha bem ardida, bem agressiva aqui do Caruana, com ameaças de entrar com o cavalo aqui em F5 e partir para ataques aqui para cima do Nakamura. Por exemplo, torre F8, cavalo F5 seria uma boa continuação. E depois de um E3 tentando um contra-jogo, dama E6 cheque. E depois de rei H8, cavalo por G7. Seria uma continuação bem complicada, né? Rei por H2, rei por G7. E aqui tá caindo o peão, né? Então aqui, será que o Nakamura vai querer jogar torre bispo contra dama, né? Mas enfim, será que o Caruana também vai querer entrar no final como esse? Seria bom, né? Tanto aqui, não sei o que aconteceu, não sei se o Caruana, com pouco tempo aqui no relógio, não quis entrar nessas linhas mais confusas e seguiu simplesmente com H por G3, capturando o peão a mais, e o Nakamura segue insistindo aqui na troca de damas com dama E5. Dama G6, cheque, o tempo deles já tá curto, galera, 3 minutos e 4, não tem acréscimo, lembra? Lance 35, dama cobre aqui em G7, agora dama D6, evitando mais uma vez as trocas. Dama E5 e aqui, se o Caruana quiser, vão repetir lance, mas aqui ele muda o lance e faz o lance dama H6. O tempo dele está curto. Dama por G3, recuperando um dos peões. E aqui, então, torre F1, o Caruana. Aqui eu fiquei me perguntando se existia uma ideia de cavalo F5 para dar mate, deixando a torre com cheque. É um pouco sonhador demais. Não tem essa possibilidade, mas vale a pena notar que as pretas só têm um recurso de defesa. É interessante esse ataque, mas não funciona. Depois de dama por torre cheque e rei H2, como é que você vai defender aqui o mate? Né? A torre não pode cobrir, a dama não consegue proteger, dama A1 seria uma possibilidade para tentar proteger o mate, mas aqui no mínimo as brancas têm cheque perpétuo, né? E conseguem empatar. No entanto, depois de rei H2, o melhor lance não seria dama A1, simplesmente rei F7, seria o único lance vencedor, mas aqui de fato as pretas estão vencendo aqui a partida e as brancas não conseguem ter continuidade aqui no ataque. Vão jogar com uma peça menos contra um peão passado, uma posição vencedora para as negras. Então o Caruana não vai para esse lance muito maluco, não é necessário fazer isso. Ele segue simplesmente com torre F1 e aqui dama G7, mais uma vez propondo trocas. Lance 39, Caruana, será que vai dar tempo? Dama em H4, aqui foi jogado, dama em H7, mais uma vez propondo trocas. Dama G3, lance 40 feito, dama G7, lance 40 feito, todo mundo ganha mais uma hora no relógio. E a questão é, Caruana parece estar melhor, por quê? O rei dele tem um dente da frente, mas o rei do adversário é banguela, né? Então aqui a gente fala, é melhor ter um dente só, né? Mastiga melhor quem tem um dente na frente do que quem não tem nenhum dente. Os dois reis estão desprotegidos, os dois reis estão quase pelados, mas o rei do Naka tá mais pelado. E agora a questão é, será que o Caruana consegue explorar essa pequena diferença? A partida segue aqui com dama em H4 pelo Caruana e agora recheado de minutos no relógio. Os dois, bispo D7, torre aqui em D1, né? Notem o bispo controlando aqui a subida. Você quer jogar muito essa torre, você quer jogar em F3 também não pode. E a torre em F4 também está controlada aqui pelo bispo, né? Então tá difícil. O Caruana manobra agora a torre para buscar outros horizontes. Torre D1 foi jogada e aqui um momento dramático. O Nakamura só tem um lance nessa posição que segura aqui a posição que seria o lance torre E7. No entanto, nem o Stockfish encontra esse lance de cara. O Stockfish manda jogar bispo E6, para vocês terem ideia, que foi o lance jogado pelo Nakamura. Mas estudos mostram que apenas e tão somente o lance torre E7 consegue segurar essa posição, tá? Esse cavalo D5, torre F7, segura a casa de F6 e tudo mais. O problema de bispo E6 é que começa a existir o tema do duplo do cavalo. O cavalo agora salta para D5, ameaçando o cavalo F6 com o cheque. E agora é muito difícil. Torre F8, o Stockfish ainda acha que está igual a posição, mas se você coloca, a gente colocou durante a live no meu redes neurais, aqui no meu computador parrudo aqui para analisar, e já estava dando quase 5 de vantagem aqui para as brancas. E o Stockfish aqui dando mais ou menos equilibrado, para vocês terem ideia, o poder da posição. O problema é que agora a torre F8 foi forçado e caiu o peão central, né? Rafa, mas esse peão já estava caindo antes. Na verdade não, se aqui o Caruana tivesse já capturado a dama por E4, dama G5 traz um desconforto muito grande, todo tipo de ataque descoberto está vindo.
e as pretas têm um forte contrajogo. Por exemplo, uma continuação como essa, né? E aqui traria algum contrajogo bem interessante aqui para as negras, estão na luta, né? Mas aqui então o Caruana vai para o melhor lance da posição. Primeiro cavalo D5, e não dá para capturar esse cavalo, porque depois de torre por D5, aqui realmente a posição entra em colapso pro Nakamura, né? Mesmo que ele tente salvar aqui a dama e jogar um lance como dama H8, agora parece que ele vai conseguir forçar a troca de damas, mas teria torre H5 e depois de dama G7, aqui torre G5 com vitória aqui pro Caruana, né? Ah, Rafa, mas tem peão passado aí, mas não dá tempo, né, pessoal? Isso aqui não dá tempo não. Vamos ver? E3, deve dar para jogar um dama C4, rei H7, rei H8, vai para não tomar com cheque. Vamos ver, rei H8... Aqui torre H5, cheque. Você consegue manobrar para tomar com cheque, né? Você consegue manobrar para tomar com cheque. E aqui, além de tudo, você ganha a torre e controla o peão, né? Então não dá também para jogar isso. Então a posição já é complicada aqui pro Nakamura. Ele segue com torre F8, mas agora caiu o peão de E4 e não tem mais o ataque descoberto da torre. Galera, será que o Nakamura segura agora essa posição? Perdeu o peão central, e eu costumo falar que quando cai o peão central, caem as esperanças. Dama em H6 foi jogada aqui pelo Nakamura, talvez com ideias de tomar aqui e tentar começar a dar alguns cheques, né? E se tomar de dama, dar um cheque aqui em E3, talvez a ideia seja essa, mas a gente viu que estudos mostram que até o rei não tem perpétuo aqui não também. Mas o Caruana evita tudo isso, segue aqui com torre E1 simplesmente, torre D8 foi jogada atacando o cavalo e agora cavalo E7, né? Aqui talvez, galera, tomar o cavalo fosse uma opção aqui, vai jogar com alguns peões a menos, né? Tá caindo lá em B7. Talvez fosse a opção que mais desse para sobreviver para as negras, mas ainda assim a posição ela não é esperançosa, né? Agora, de fato, o torre D8 foi um erro, porque ele permite agora o tático do Caruana, cavalo E7 cheque. A partida seguiu com rei F7 e agora cavalo F5 com um problema sério. Esse cavalo não pode ser capturado, senão a dama está capturando a torre na sequência. Por isso a partida seguiu com dama F6 e agora a torre F1. Tá ficando esquisito esse rei pelado, tá custando caro. E agora bispo D5 foi jogado, Nakamura vai tentando alguma coisa pra cima, mas agora cavalo H6, cheque, a dama está cravada. Rei G7, não se pode capturar a dama, com a sua dama também caindo, mas depois de dama G4, simplesmente colocando a dama em segurança, Hikaru Nakamura abandona aqui a partida. Que vitória, que luta entre esses jogadores. Abandonou por quê? Abandonou porque não dá mais, pessoal. Aqui vai cobrir de dama, tá levando o cavalo F5 cheque. Aqui, enfim, se rei F7, cavalo H4 cheque, caindo a dama aqui na sequência, né? E se rei H7 também vai dar cheque mate aqui, com dama em H4 cheque, rei G8 e aqui você escolhe, né? O que você quer capturar aqui? Você quer capturar a torre ou quer dar duplo de cavalo aqui? Quero capturar a torre e dar o duplo, quero os dois. Tá bom, captura a torre, volta com a dama pra H4 e dá o duplo de cavalo. Não dá, né, galera? A posição tá desmoronando. Por isso, nessa posição, o Hikaru Nakamura abandona aqui a partida. Belíssima vitória de Caruana, começou bem aqui o torneio de candidatos. Vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com, vamos lá. É isso, galera, 88,5% de precisão pro Caruana, né? 81,2%. A gente vê que eles não fizeram a melhor precisão do mundo, mas fizeram um espetáculo, uma partida muito difícil, onde o Caruana nunca ficou pior, né? Por incrível que pareça, eu tive a impressão durante a partida que o Nakamura uma hora teve as possibilidades de ataque com H4, com não sei o que, mas as análises mais aprofundadas mostram que o Caruana sempre teria recurso e ele sempre poderia ficar melhor, né? É isso, galera, uma excelente partida aqui, começou bem aí o torneio, né? E a gente segue então cobrindo aí mais partidas do torneio de candidatos. E como é que foram as demais rodadas, Rafa? Tivemos empates, tá bom? O Firuja empatou ali contra o Teimur Radjabov, né? E o Ian Duda empatou contra o Richard Laporte, tá? Partidas também bem bacanas, bem espetaculares aí. Tá bom? Cobrimos aí ao vivo e a gente segue cobrindo também. Amanhã estão todos convidados a partir das 10 horas da manhã ao vivo no canal Xadrez Brasil, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!